Ageu capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a palavra do Senhor diz assim: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te adoramos na tua presença, em adoração pública, diante da tua palavra. Pedimos tua graça, ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco pela pregação, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, nos dá olhar para Cristo, nos dá ouvir a tua voz. Ó Deus, derrama o teu Espírito, que seja o Senhor mesmo a falar conosco, nos exortar, nos encorajar. Também, ó Deus, aponta para nós o teu caminho. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a piedade cristã ou a espiritualidade cristã nos ensina a colocar em ordem toda a nossa vida para a glória de Deus. Amar o Senhor em primeiro lugar é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento, o grande mandamento semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. E a queda, o pecado, trouxe desordem, colocou tudo de cabeça para baixo. E mesmo na alma salva, há uma tendência à desordem. É uma tentação constante não dar a Deus o primeiro lugar, que pertence a Deus, e buscar dar ao homem, colocar o homem no centro, as necessidades do homem no centro, e isso é uma desordem. E esse tipo de pecado, meus irmãos, está envolto em uma sutileza. É o que temos no nosso texto, é o que aconteceu aqui no tempo da profecia de Ageu. O pecador, ele não diz abertamente: eu não vou obedecer. Mas ele diz: não é o tempo ainda, não é a estação de se edificar a casa do Senhor, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então nós veremos aqui nesta passagem sobre a necessidade de ordenar a nossa vida de modo que Deus tenha o lugar que é devido ao Senhor, o primeiro lugar. Qual é o contexto, irmãos, dessa profecia? É o cenário do pós-exílio. Deus trouxe de volta uma parte do povo, o altar já havia sido reerguido, os alicerces do templo que fora destruído anteriormente, haviam sido iniciados, mas a obra ficou parada por muitos anos. Houve oposição de inimigos externos, também a tentação interna da acomodação, e o Senhor então envia a sua palavra por meio do profeta Ageu. O Senhor então envia a sua palavra de exortação, para que então o povo pudesse voltar à ordem. E Ageu é profeta do Senhor, mensageiro do Senhor, é um porta-voz do Senhor Deus, anuncia com ousadia a palavra de Deus. Ageu então é um dos profetas do Antigo Testamento, é uma profecia curta, o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. Não temos uma biografia de Ageu, possivelmente voltou em sua juventude do exílio.
O fato é que Deus está com o seu povo e está operando por meio deste povo, mesmo um povo reduzido, que retornou do exílio. E então essa palavra de Deus, através do profeta Ageu, foi escriturada, entrou no cânon, é palavra de Deus, é escritura, e nós temos então esse texto que Deus fala conosco por meio dele, por sua palavra inspirada. Desse modo, irmãos, temos aqui em Ageu, o Senhor se revela como o Senhor dos exércitos, o Senhor tem soberania, controle sobre Israel, sobre os anjos. Nos dias do profeta Jeremias e Ezequiel, Jerusalém caiu para os babilônios, temos toda aquela cena ali do profeta Daniel, houve várias levas de retorno da Babilônia. A Babilônia depois caiu diante do Império Medo-Persa, sob Ciro, e quando Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, no segundo ano do seu reinado, ele decretou que os judeus poderiam voltar para Jerusalém, os que quisessem, poderiam fazê-lo, e isso foi cumprimento da palavra do Senhor, em Jeremias 25, 11, 12, 29, 10 a 14, e muitos judeus retornaram do cativeiro. Vários utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado para o cativeiro também puderam retornar com esses utensílios. Mais ou menos 50 mil pessoas regressaram, uma distância de 1.400 quilômetros por volta dessa distância, e muitos deles eram sacerdotes, levitas e servidores do templo, alguns não regressaram, e houve grande luta quando regressaram, porque aquele povo misturado ali, que viviam ao norte, em Samaria, não se agradaram do progresso dessa obra, desse retorno, e também não se agradaram em ver os alicerces do templo sendo lançados. Ali no livro de Esdras, capítulo 3, nós temos o registro dessas coisas, e eles buscavam que essa obra fosse parada, e de fato ela ficou parada durante 17 ou 18 anos, até o período em que Dário assumiu o trono da Pérsia. E é nesse período em que Ageu e Zacarias entram em cena e falam em nome do Senhor para os líderes, Zorobabel e Josué, mas para todo o povo. Eles falam para os líderes e, claro, com a intenção de que o povo fosse alcançado. Então nós temos toda essa descrição e tudo isso demonstra o cuidado de Deus para com o seu povo. E Deus fala, irmãos, com o seu povo, primeiro com os líderes, mas o alvo é que o povo o escute. Claro, a palavra de Deus é para todo o seu povo. Irmãos, eu irei caminhar por esse texto a partir do tema: o Senhor está contra prioridades desordenadas. Meus irmãos, o povo voltou do cativeiro com, claro, a tarefa de reconstruir Jerusalém, que está em ruínas, e também o templo, que é o lugar do culto, da adoração. E devido então a inimigos externos, a tentações internas de acomodação, essa obra ficou parada. E o povo então buscou trabalhar em suas casas, ou seja, reconstruir a cidade. Isso não está errado, uma coisa deveria ser feita sem anular a outra, que era reconstruir o templo. E então, diante do fato dessa obra parada, é o que temos aqui na profecia de Ageu: o Senhor envia a sua palavra através do profeta Ageu. E em primeiro lugar, no verso 1, o Senhor fala, e a prioridade, meus irmãos, é a voz do Senhor. Não é o que o povo pensa ou fala, não é a opinião do povo que pensava, não é o tempo de reconstruir, de trabalhar, de investir na casa do Senhor, de reconstruir o templo. Afinal, eles já sacrificavam, tinham lugares de culto, de sacrifícios ali, mas não era o templo. E eles ficaram então confortáveis com essa situação e se dedicaram então a
ter casas confortáveis, o que não é em si um problema, mas deixando de lado a obra de reconstrução do templo do Senhor. Então, no verso 1, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Então, Deus fala e temos aí, veio a palavra do Senhor. Então, o texto começa, o sermão começa com veio a palavra do Senhor. É Deus quem busca o seu povo. É Deus quem se revela. E Deus, meus irmãos, usa instrumentos, o profeta, mas é Deus quem fala. E ouvir os instrumentos legítimos de Deus é ouvir o próprio Deus. E Deus fala com o seu povo, e no caso aqui, no verso 1, vemos que Deus falou, em primeiro lugar, diretamente a Zorobabel, filho de Salatiel, governador, e a Josué, filho de Josadaque, o sacerdote, ou seja, as autoridades, os líderes, com o alvo de atingir todo o povo, são representantes ali, líderes do povo, e claro, esses líderes deveriam compartilhar com o povo também a palavra do Senhor, mas o fato é que Deus, desde os maiorais até os menores, a palavra do Senhor então vem para o povo através de instrumentos, através dos líderes, e vem contra a fala geral do povo, a voz geral do povo. Qual era a voz geral do povo? Está no verso 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E nesse ponto, irmãos, o argumento é a voz do Senhor tem prioridade. Então não é a voz do povo, o pensamento do povo. E em primeiro lugar nós vimos aí que é Deus que fala, que intervém. E a primeira prioridade para o povo em uma reforma, em um avivamento, quando reordenamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, a primeira coisa, irmãos, é ouvir Deus e submeter-se à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos chama a amar o Senhor em primeiro lugar, a ordenar a nossa vida, a organizar a nossa vida em torno da pessoa de Deus, que é o único Deus, da adoração de Deus. Não precisamos mais de templos de pedras. Deus é adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, mas a igreja é templo de Deus, casa espiritual, casa de Deus, e nós, irmãos, somos chamados como povo de Deus a, de fato, com a sua graça, como servos dele, edificar essa casa espiritual, servir a ele, buscar a graça, a santificação, e fazemos isso, em primeiro lugar, ouvindo Deus e submetendo a Deus, e com isso ordenamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, prioridades desordenadas e falsa prudência. No caso aí do povo, eles tinham prioridades desordenadas e uma falsa prudência no verso 2. Veja qual era a palavra do povo. Deus diz, Deus revela uma fala que é como uma fala comum do povo. É o que poderia se dizer estava na boca do povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E isso, irmãos, é um pecado, uma negligência, mas soa prudente. É uma falsa prudência, uma racionalização. Porque, de fato, haviam inimigos externos buscando impedir o avanço dessa obra, havia, de fato, toda uma dificuldade, mas também uma preguiça espiritual, uma desordem, uma prioridade do seu conforto, das suas casas, bem acabadas. Então, esse povo dizia que não é o tempo, a época, a estação adequada para edificar a casa
do Senhor. Ou seja, havia uma boa desculpa para não edificar a casa de Deus. E isso era uma fala comum. Era do povo, não é um indivíduo ou outro. Isso é algo generalizado, é uma voz coletiva, ou seja, há um desânimo geral, uma falsa prudência, uma indiferença, e então eles tinham um pretexto para dizer não agora. Não é que não vamos fazer, vai ser feito. Vai ser feito, nós sabemos que tem que ser feito. O templo é o lugar do culto, nós sabemos. Mas o argumento não é agora, não é o tempo. Sendo que, se Deus os trouxe do cativeiro, se Deus, através de Ciro, através de Dario, se Deus lhes trouxe, é porque é o tempo. Deus os trouxe para o quê? Deus traz de volta do cativeiro, liberta o seu povo para o quê? Para a adoração, para o culto, para a obediência. Então, é o tempo. E isso que temos aqui, irmãos, é uma desculpa. Claro que há um fundamento nessa desculpa. Claro que é baseado em realidade. É claro, irmãos, que esse povo é pobre. Esse povo acabou de voltar do cativeiro. É claro que esse povo são poucos. 50 mil homens. É claro que é um trabalho enorme reconstruir uma cidade, como Jerusalém, edificar o templo. E então é claro que há motivos, há um fundamento real na alegação de que não é o tempo. O povo não dizia, não é que não vamos construir, mas não temos dinheiro, é pouca gente para reconstruir. Então há um pretexto, há uma desculpa, há então uma falsa prudência, uma covardia, uma frieza e um apego ao interesse particular. E então vejam, irmãos, que isso também era muito conveniente para o povo, dizer, nós vamos fazer, vai ser feito, mas depois, não agora. Calvino argumenta que a restauração do povo e a reconstrução do templo pertencia ao mesmo pacote da misericórdia de Deus. Deus os trouxe para isso, irmãos. O tempo já havia chegado. Então, isso não é espiritualidade, é uma falsa espiritualidade, isso é incredulidade. Pode parecer piedoso, dizer eu vou obedecer, mas não agora, eu sei, mas não vou obedecer agora. Meus irmãos, Deus salva o seu povo para o culto. Talvez também eles poderiam usar como desculpa, mas já está tendo culto, não é no templo, mas há sacrifícios sendo feitos. Mas Deus estabeleceu o local do culto no Antigo Testamento. Desse modo, irmãos, sim, haviam obstáculos reais, mas tudo isso é desculpa desse povo e, de fato, Deus envia a sua palavra para que eles reorganizem as suas prioridades. Em terceiro lugar, irmãos, prioridades desordenadas, desmascaradas. Deus não vai, de fato, manter esse discurso em pé, incoerente. Deus vai desmascarar este discurso, verso 3 e verso 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, casas bem acabadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, veja que esse discurso não se sustenta. Há um contraste real e visível, ou seja, eles diziam, não é tempo, não é estação de reconstruir a casa de Deus, mas não tem dinheiro, não tem recursos, não tem mão de obra, mas visivelmente isso é incoerente, porque havia tempo para até fazer coisas não essenciais em suas casas.
Então há uma incoerência moral, há uma vida acomodada, bem instalada, enquanto o culto de Deus é uma coisa secundária. Nem se sobrar aqui no contexto, né? Porque eles já tinham uma desculpa. Eles não investiam no templo, isso estava completamente parada a obra do templo. E Deus desmascara, irmãos, essas desculpas, confrontando a incoerência do povo. Então, esse discurso de que não é tempo. Então, isso é completamente incoerente. Eles têm tempo para tantas outras coisas. Então, a verdade, irmãos, é que há grande incoerência, porque eles investiam tempo, dinheiro em seu conforto pessoal, mas não investiam tempo para a igreja. Lembre, irmãos, a igreja, o culto, é meio de graça, é local de adoração, de comunhão com Deus. Então, de fato, eles tinham uma evidência diante dos seus olhos que não é falta de recursos, é falta de prioridades. É considerar, dizer assim, manter o ministério, manter a igreja é muito caro, mas não é caro tantas outras coisas. Manter confortos pessoais, outras coisas. Ter uma igreja é caro. Hoje não edificamos templos de pedra, não é isso que Deus requer de nós. Deus requer um povo fiel, santo, que o adora, dedicação das nossas vidas, também, claro, investimento de tempo, recursos, mas, irmãos, não devemos, e as nossas obras vão manifestar isso, não devemos considerar caro servir a Deus enquanto a nossa vida evidencia tantas outras coisas e outras prioridades. Então, o culto é o que há de mais importante. A relação com Deus, a comunhão com o Senhor. Negligenciar o culto de Deus é negligenciar o próprio Deus, é tratar Deus como secundário, sem importância. Ou seja, essa desculpa que não é tempo revela um problema, algo maior do coração. Revela, na verdade, que há outras coisas preenchendo o lugar que é de Deus. Irmãos, não é que não há pecado em Deus abençoar alguém, prosperar, dar boas condições, ter uma boa casa, habitar bem. A questão não é essa, não há um pecado em si nisto. A questão é de ênfase e de prioridade. E aqui um alto